Olá, queridos. Nesta terceira videoaula, vamos tratar das atividades que eu passei para vocês do livro Diálogo em Gênero, sexto ano, língua portuguesa. Então, vamos tratar os exercícios do livro, a parte de conto de aventura. Ah, professora, mas nós não já trabalhamos conto de aventura? Já sim, mas vamos relembrar esses exercícios do livro, porque são exercícios importantes para a avaliação de vocês. Vocês sabem que vocês farão prova, né, avaliação no final deste mês, final de abril. Então, eu achei essas atividades do livro sobre a parte de conto de aventura, sobre um conto específico, vocês vão ver, né? Verão lá no livro de vocês, porque eu coloquei as páginas aqui especificadas. Então, vocês vão ver que vocês vão fazer um exercício sobre conto, um conto de aventura do livro, mas os exercícios eles são importantes para a revisão, porque vai cair na prova, tá? Vai cair na avaliação de vocês sobre isso, sobre as partes, sobre os elementos. Eu achei por bem revisar os elementos da narrativa, personagens, tempo, espaço, que é o lugar, foco narrativo, se o conto está em primeira ou terceira pessoa, não é isso? O narrador, se o narrador é o narrador personagem, ou se o narrador é o narrador observador, o narrador personagem é aquele que narra e também participa da história. O narrador observador é aquele que ele conhece a história, mas ele não participa, ele somente narra a história, ele fica de fora narrando. E o enredo, o que é o enredo? Na verdade, o enredo é o todo, é o início, o meio e o fim da narrativa, ok? E além dos elementos, eu quero que vocês também relembrem o que? A estrutura, as partes da narrativa, as partes do conto, que é a introdução, que é o início, a introdução, e na introdução vocês vão encontrar os personagens, a apresentação dos personagens, do tempo, do espaço, o lugar onde vai se passar a narrativa. Nós temos também a segunda parte, ela é chamada de conflito. Toda narrativa, ela começa muito bem, tudo muito certinho, nada de nenhuma mudança na história. Aí, logo depois, alguma coisinha acontece para desestabilizar, né, a história, para mudar o rumo da história. Então, é chamado de conflito, é a segunda parte na hora de estruturar a narrativa, o conto. E aí, a terceira parte é que, a partir desse conflito, dessa mudançazinha na história, aí o desenrolar chega ao quê? A um clímax. O que é o clímax? É o ápice do problema do conflito. O clímax é o ápice do conflito. É quando aquela bomba, né, estoura, né? E aí você percebe que as coisas começam a dar tudo errado dentro da narrativa, dentro da história. Então, o clímax é o ápice, né? É a parte maior assim do problema dentro da narrativa. E além do clímax, nós temos o quê? O desfecho. Então, depois, né, que passa todo esse conflito, que esse conflito chega no ápice, chega no problema maior, que a bomba realmente, né, estoura. Aí o que acontece? Nós precisamos fechar, nós precisamos dar uma conclusão para essa história, para esse conto. Então, nós precisamos fechar esse conto. E aí, esse clímax, ele pode ter sido solucionado ou não, pode ter sido resolvido ou não. Mas precisamos o quê? Fechar, né? Concluir a nossa história. Então, não esqueçam disso, que é muito importante, porque vai cair na prova de vocês, na avaliação de vocês. Então, vocês não podem deixar de estudar essa parte de elementos e estrutura da narrativa. Bom, vamos aqui para as partes, para o exercício do livro.
Então, página 82, eu coloquei para vocês, que é sobre o conto. Então, vocês farão a leitura, tá, gente? Aqui eu só coloquei os exercícios para vocês. Vocês farão a leitura do conto. Então, aqui, ó, questão 1, vocês vão responder. Questão 2, questão 3, 4, 5, 6. Vamos para 83. Nós temos aí, ó, B, C e D da questão 6, questão 7, a questão 1, a questão 2 da página 83. Ela só existe o trecho. E aqui nós temos, ó, a letra A e B sobre o conto, a questão 3, toda ela. Aí nós temos aí na página 86 a letra B, ainda da página anterior, e a questão 1 da página 86. Aí aqui na letra B pede o seguinte, a partir desses substantivos que vocês perceberam na questão, na letra A, é possível construir uma imagem desse lugar. Faça um desenho que represente esse lugar. Então, vocês farão aí um desenho, nada muito trabalhoso, vocês farão um desenho mais ou menos com esses substantivos utilizados na questão, na letra A. Então, página 87, 2, A e B vão responder, 3, A e B. Aqui não tem, não. Aqui sempre para fazer. Vamos lá, já foi 87. Ah, tá, eu repeti 87. Tá bom? Depois da 87, vamos para a 93. O que é para fazer na 93? Vamos mudar um pouquinho o foco. Não é mais sobre o conto, tá? De aventura, uma revisão sobre conto, exercício sobre conto. Mas sim o emprego do S e do Z, ortografia. Vamos trabalhar aqui ortografia, porque também a parte de ortografia, o uso das letras S e Z, essa parte também vai cair de ortografia, dessas letras. Então, vai cair o quê? Na avaliação de vocês, na prova. Então, tem uma questãozinha lá sobre o emprego do S e do Z. Então, coloquei aqui para vocês, questão 1, vocês vão responder sobre essa ortografia. Questão 2 também, A e B. Questão 3. Aí eu coloquei aí, ó, veja alguns exemplos, alguns empregos do S e do Z. Coloquei para que vocês possam responder as questões subsequentes, 94, aí vamos para 95, aí continua a explicação sobre o emprego das letras S e Z, aí a aplicação, questão 1 você vai responder, vocês irão responder questão 1, aí depois a 2, a 3, a 4 e a 5, aí nós temos a 5, A, B e C, tudo sobre ortografia, tá? Emprego do S e do Z. Bom, aqui no módulo 2, eu quero relembrar com vocês a parte de narrativa de aventura, que é o conto de aventura, que vocês fizeram nos exercícios, que eu achei importante relembrar. Por quê? Porque aqui a gente faz uma revisão sobre o conto de aventura, sobre os elementos da narrativa e sobre a estrutura da narrativa. Tá? Então, aqui, esse módulo 2, normalmente esse finalzinho do módulo é para isso mesmo, é para revisar o que vocês estudaram, o que vocês exercitaram nos conteúdos anteriores do módulo. Então, coloquei aqui para vocês. Eu achei muito importante pegar essa parte do módulo 2, que é uma parte de revisão. Então, vocês vão aqui, ó, revisar e vão fazer esses exercícios aqui de revisão sobre a narrativa de aventura, sobre os elementos, sobre o que é a narrativa, o que é o gênero, e os elementos e a estrutura. Aqui, na verdade, aparecem os elementos da narrativa, situação inicial, mas não esqueçam, os elementos, eles são personagens, tempo, espaço, foco narrativo, o narrador e o enredo, que são as partes, início, meio e fim.
Na verdade, a estrutura da narrativa, a situação inicial, complicação, clímax e o desfecho. Esse narrador-personagem ele faz parte também dos elementos. Então, aqui, na verdade, o livro colocou como a estrutura e os elementos como se fossem uma coisa só, ok? Mas você já sabe que os elementos e a estrutura, início, situação inicial, complicação, que é o conflito, que eu expliquei para vocês anteriormente, o clímax é o auge do conflito, é quando realmente aquela bomba, causa aquele estrago. E temos o desfecho, que na verdade o desfecho ele é o quê? É a conclusão, né? É o fim da história. O narrador-personagem faz parte de um dos elementos da narrativa. Então, achei importante colocar para vocês como revisão dessa parte, porque tudo isso aqui vai cair na prova de vocês, na avaliação. E aqui também, porque vai cair substantivo, certo? Então, coloquei aqui essa parte desse exercício, porque, na verdade, esse finalzinho do módulo é revisão, é para relembrar. Então, coloquei aqui, vocês vão responder de acordo, ó, o que é substantivo? É a palavra que dá nome aos seres em geral. Então, tem o foco, né, no centro, a classificação, a definição de substantivo, e, ó, a sua o quê? Classificação. Substantivo derivado, próprio, e aí vocês vão responder de acordo, tá? Com a classificação de cada um. E por último aqui, tem um exercíciozinho de revisão sobre a ortografia que eu já apresentei para vocês também, tá? O uso do S e da letra Z. SZ, tá? O uso do S, da letra S e da letra Z. Então, vocês vão responder aí também, faz parte do conteúdo e faz parte também de uma revisão para a prova. Então, esses conteúdos irão cair na prova. Então, preste atenção para que vocês não errem. Eu quero todo mundo tirando, ó, gabaritando a prova, gabaritando a avaliação. Não quero menos do que isso, não. Bom, eu quero colocar para vocês também, explicar uma coisinha para vocês. Vou deixar aqui nessa tela, nessa última tela aqui do exercício, porque depois finaliza o exercício, ele termina aqui. As atividades do livro, elas terminam aqui. Então, quero deixar para vocês o seguinte. Na verdade, eu vou gravar mais uma videoaula explicando sobre o que eu preciso falar para vocês. É sobre o teste de vocês. Então, eu vou abrir o arquivo, vou mostrar o arquivo para vocês e aí eu explico o que vocês farão nesse teste, ok? Então, eu agradeço. Essa é a nossa última videoaula mostrando sobre as atividades. Nós teremos mais videoaulas para a correção dos exercícios. Então, fiquem aí, fiquem ligadinhos, que teremos mais.